No começo do arco do flashback do passado do Gojo em Jujutsu Kaisen, nós somos apresentados a um personagem que viria a se tornar um dos meus preferidos e com certeza um dos personagens mais marcantes da obra. Fushiguro Toji, um personagem que já surge dando uma afirmação e tanto falando que consegue vencer o Gojo. Então, bem, hoje a gente tá aqui pra analisar um pouco do personagem e o que ele representa. Bom, falando um pouco sobre o passado, a gente pode lembrar sobre o Naoya, sobre como o Naoya descreve o Toji. Toji nasceu no clã Zenin, né? Ele nasceu com o nome de nascença dele é Toji Zenin e no clã Zenin, especificamente, uma das coisas mais importantes para as pessoas são o nível de energia amaldiçoada que essas pessoas têm. O Toji não tem nada, o Toji tem zero energia amaldiçoada. Ele nasceu com essa condição que faz com que ele não tenha absolutamente nada de energia amaldiçoada. Mas graças a isso ele nasceu com uma condição chamada restrição celestial que faz com que ele tenha todos os sentidos do corpo absurdamente aprimorados, além de uma força, velocidade e resistência completamente anormal. Quando o Naoi, ainda criança, trombou com o Toji aleatoriamente enquanto andava pelo clã Zenin, pela casa do clã Zenin, ele descreve o Toji como sendo um ser de aparência ameaçadora, com uma presença que ele nunca tinha sentido antes. Que ele nunca tinha sentido nada parecido com aquilo ali. E bem, é sobre isso o personagem do Toji, né? Uma das coisas que mais curto no personagem é sobre a distância que ele tem com o Gojo, mas ao mesmo tempo a proximidade que ambos têm. Uma coisa que é muito legal de se analisar é sobre o fato do Toji ser diferente dentro do próprio clã. O Toji se difere do resto do clã Zenin por não ter energia amaldiçoada, enquanto o Gojo se difere das outras pessoas do clã dele, né, e de todas as pessoas da sociedade em si, por ele ser o mais forte do mundo e ter sido o mais forte do mundo sempre, desde que nasceu. E eles dois têm esse ponto, os dois são dois extremos, os dois alcançaram níveis de força jamais antes vistos, embora de maneiras completamente diferentes. O Toji nasceu com um dom, entre aspas, né? Ou a falta de dons do Toji deu a ele um dom muito especial, mas ele foi visto como lixo dentro da família dele, enquanto o Gojo foi aclamado por toda a sociedade só por ser o mais forte. O conflito dos dois se torna tão interessante justamente por causa disso. O Toji vai para cima do Gojo, afirmando que ele não precisa matar o Gojo. E é bem simples, na verdade. Ou vocês acham realmente que o Toji precisava dar aquela primeira espadada no Gojo? Poderia ter simplesmente atravessado o peito da Riko e resolvido ali mesmo, mas ele preferiu lutar com o Gojo. Ele queria lutar com o Gojo para provar que ele era forte e para provar que o mais forte do mundo iria cair nas mãos de um macaco que não sabe usar nenhum tipo de feitiço. Conforme a luta vai passando, né, e o Gojo vai apanhando muito, Toji vai dando pequenas provocadas nele, tanto nele quanto no Getou, e falando sobre o fato dele não ter nenhuma energia amaldiçoada. E eu quero ressaltar um outro ponto aqui, que é a morte do Toji, quando o Toji morre durante a luta. O Toji tem alguns pensamentos antes da morte, os pensamentos sobre o egoísmo dele, sobre ele ter abandonado a família só pra basicamente se tornar um mercenário para enfrentar outros feiticeiros e provar o seu próprio valor, né? Sobre aceitação, que é um ponto muito interessante que ele e o Gojo têm. O Gojo tem todo o seu conflito sobre a sua personalidade em relação àquela frase que o Getou fala pra ele antes deles se separarem, né? Em que o Getou fala: você é Satoru Gojo por ser o mais forte, você é o mais forte por ser Satoru Gojo. O Toji tem um conflito meio parecido, já que o Toji foi isolado da sociedade e tratado como lixo desde o dia do seu nascimento.
E isso acabou afetando ele de tal maneira aonde ele mesmo nunca se aceitou de fato como ele era e sempre se achou um lixo o tempo todo. Tanto que quando o seu filho nasceu com uma técnica amaldiçoada forte, ele instantaneamente já vendeu ele pro clã Zenin com o intuito de fazer com que o Megumi tivesse a chance que ele não teve de brilhar dentro da família, né? Enfim, o Toji morre pedindo para que o Ju faça o que bem quiser em relação à informação do Megumi estar sendo vendido ao clã Zenin. Bom, passando para avisar que, bem, a partir daqui vai ter spoilers do mangá, então se você não quiser tomar spoiler sobre algumas coisinhas que tem sobre o Toji depois, então, porque aqui não vamos falar só do Toji, né? Nessa próxima sessão do vídeo vai ter spoilers sobre a Maki também, porque ela e o Toji são muito semelhantes em vários aspectos. Então, se você não quiser saber de nada, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Então vamos continuar. No arco de Shibuya, o Toji acaba ressuscitando brevemente ali, graças à técnica amaldiçoada da Ogami, em que ele retorna meio que reencarnado à base do corpo do neto dela, né? E eu gosto sempre de destacar como a Ogami fala do Toji quando tá revivendo ele, né? Quando tá tentando dar as características do corpo do Toji pro neto dela, ela fala que era um homem muito forte e coisas desse tipo. O que mostra pra gente que o Toji era isolado apenas dentro do clã Zenin. Parece que as outras pessoas do lado de fora da sociedade, tipo, sem ser dentro do clã Zenin, viam ele realmente como alguém forte. E não só dentro, mas não só fora, mas também como dentro do clã Zenin. O isolamento do Toji não tá interligado com a força que ele tinha. A força que o Toji tinha era inegável, pô. O que o isolamento do Toji diz sobre ele é sobre o valor que o clã Zenin dá às pessoas a partir do nascimento delas. O maior exemplo disso é a Maki Amai, que simplesmente a Maki não consegue usar nenhuma técnica amaldiçoada e por isso ela é rejeitada. E a Mai usa uma técnica, mesmo que seja meio bostinha, né? Porque ela tem muito pouca energia amaldiçoada, né? Se você lê o mangá, você sabe do que eu tô falando, a técnica de criação que a Mai tinha nas mãos de alguém que tem muita energia amaldiçoada é uma parada absurda demais, mas nas mãos da Mai não servia pra praticamente nada. E mesmo não servindo pra praticamente nada, já era o suficiente pro clã Zenin apoiar ela, só porque ela baixava a cabeça pra tudo que o Naoya e as outras pessoas do clã Zenin faziam, né? Após o Toji fazer muito estrago em Shibuya, né? Ele acaba se encontrando com o Megumi, tem uma breve luta com ele ali. E acaba recuperando a consciência brevemente, né? Já que ele tava num estado meio de transe assassino, que ele saía matando toda a maldição e coisa que ele via pela frente. Nesse papo com o Megumi, o Toji não fala que ele é o pai do Megumi, ele não fala que não parabeniza o filho, não faz nada disso. Ele simplesmente olha nos olhos do Megumi e pergunta qual é o nome dele. E quando o Megumi fala Fushiguro, o Toji fala que ele deu sorte e ele acaba enfiando a espada na própria cabeça e voltando a morrer, né? Essa cena é muito mais do que simplesmente o Toji poupando o filho dele. Mais que seja isso que acontece na cena, essencialmente, né? Essa cena representa sobre como o Toji representa uma luta contra o sistema tóxico do clã Zenin. O Toji não matou o Megumi não só porque o Megumi tinha herdado o sobrenome dele, mas sim porque o Megumi renegou o clã Zenin, renegou aquele sistema que fez tão mal a ele, assim como o próprio Toji tinha feito. Então, na minha concepção dos fatos, foi isso que levou o Toji a poupar o Megumi, não qualquer outra coisa. Agora eu quero tirar um tempo aqui pra falar sobre a Maki. A Maki é uma personagem que tem muita semelhança com o Toji, tá, eles têm as mesmas habilidades, né? Mas não é só isso.
a Maki é como se representasse uma versão do que o Toji poderia ter sido se ele não tivesse virado o que ele virou, né? Se ele não tivesse ido para aquele caminho de virar um caçador de recompensa, esse tipo de coisa. Já que a Maki, mesmo com pouca energia amaldiçoada, ela continua treinando e indo pelo próprio caminho dela para conseguir vencer e se tornar uma feiticeira poderosa para mostrar pro clã Zenin que ela é capaz, entende? Ela não foi atrás de matar o Gojo, esse tipo de coisa. E quando a irmã dela morreu, né, ela acabou por matar todo o clã Zenin. A cena em que o Naoya enxerga a Maki como o Toji, como um paralelo pro Toji, é muito simbólica justamente por causa disso. O Naoya estava tendo a lembrança do que ele viu quando era criança. Um ser ameaçador. Tanto que a partir desse momento tem um outro painel que eu gosto muito da Maki, que fala que ela não é mais humana, agora eu só vejo um monstro, né? Eles se referem a Maki falando isso. Uma coisa que eu não falei durante a gravação do vídeo, mas eu tô aqui na edição para encerrar esse tópico, é que o fato da Maki ter conseguido vencer o Naoya usando nada além do que as próprias mãos representa justamente o que o Toji representava. A Maki venceu o prodígio do clã Zenin. Lembre-se sempre disso. O Naoya representa o clã Zenin como um todo. O Naoya é arrogante, prepotente, mau caráter, fala bosta pra cacete sobre todo mundo, se acha melhor do que todo mundo, não respeita os outros. Tudo que é o clã Zenin é o Naoya. E o Naoya tem uma técnica amaldiçoada muito forte também. A Maki venceu o Naoya e praticamente deixou ele morto lá no chão, né? Usando só das mãos dela. E isso é justamente o que o Toji representava. A Maki venceu usando apenas o corpo dela e a força. E ela conseguiu usar isso para limpar todo o clã Zenin. Com pouca, né? Com só um pouquinho de dificuldade. Então, é isso. A Maki meio que concluiu o ideal do Toji no fim. O que ainda mostra um paralelo ainda mais com o Gojo, né? Porque o Gojo é referido como um deus e esse tipo de coisa. Se o Gojo é um deus, o Toji não passa de um demônio, uma anomalia daquele mundo que não deveria existir, mas existe. E ele se torna muito forte em relação a todos os outros personagens, entre aspas, normais da obra. O Toji é tão marcante pro mangá e pra sociedade Jujutsu em si, que até hoje, como diz o próprio mangá, mais de 20 anos depois que o Toji nasceu, né? As ações dele ainda são muito importantes em toda a sociedade Jujutsu. Como, por exemplo, o fato dele ter matado a Riko interferiu diretamente no arco atual, né? Já que o Tengen só tá acontecendo o que tá acontecendo porque ele não conseguiu absorver a Riko naquele dia. Então eles mesmos falam isso, o Toji mudou o mundo pra sempre. E, na minha opinião, com certeza mudou o mangá pra sempre, né? Passando essa mensagem que ele passa sobre luta contra o sistema, por mais que ele não faça isso da maneira mais correta. E tirando o Gojo de pódio de personagem invencível dele. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Mas enfim, acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.